Hoje, nesta manhã, eu queria refletir um pouco convosco acerca disto, e cantámos hoje acerca de buscar a Deus e de buscar a sua face. Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Eu gostava de falar um pouco sobre graça de Deus. Diga comigo, graça de Deus. Graça é para mim realmente dos temas mais interessantes e mais cativantes para o meu coração. Nós fomos salvos pela graça, certo? O que é isto da graça de Deus? Graça de Deus não é apenas um sentimento em nosso favor. Graça de Deus é a ajuda concreta de Deus. Porque a graça de Deus implica sempre uma obra, certo? Quando nós fomos salvos pela graça, o que é que significa isto? Significa que fomos salvos por Jesus. E o que é que foi Jesus e é Jesus na nossa vida? É a ação e a obra de Deus em relação a nós. Amém? Deus não disse que eu salvo-te pela graça, e a graça é uma coisa em que Deus está lá em cima a olhar para nós e a dizer, oh, coitadinhos dos seres humanos, estou cheio de penas, não é? Estou cheio de compaixão, estou cheio de tenho tanta pena que o ser humano esteja a sofrer. Não, nada seria graça se Deus não tivesse feito nada por nós. Graça na nossa vida, a graça que nos salvou, foi uma ação de Deus, foi uma obra de Deus na nossa vida. Então diga comigo, graça de Deus é obra de Deus na minha vida. Graça de Deus é toda a ajuda que eu preciso na minha vida, certo? Correto? Em Hebreus, no capítulo 13, versículo 9, no meio daquele versículo, em que diz para nós não nos distrairmos com doutrinas, enfim, estranhas, e toda a doutrina estranha é aquela doutrina que nos afasta da graça de Deus, da revelação da graça de Deus. E no meio daquele versículo há uma frase que diz assim, que aquilo que é mais importante é termos o nosso coração fortalecido com a graça de Deus. Diga comigo, um coração fortalecido com a graça de Deus. Amém. O mais importante, diga comigo, o mais importante é termos o coração fortalecido com a graça de Deus. Eu volto a repetir, o mais importante é termos um coração fortalecido pela graça de Deus. Porque Deus nos chamou para vivermos uma vida de graça. Deus nos chamou para vivermos uma vida de fortalecimento, de encorajamento, uma vida em que nós não dependemos da nossa confiança pessoal, das nossas capacidades humanas, mas dependemos constantemente e em todo momento da sua ajuda, da sua presença, da sua intervenção para todas as áreas da nossa vida, sejam elas mais ou menos importantes para nós. E isso significa sermos ou vivemos pela graça de Deus. E o que é vivermos pela graça de Deus? É vivermos na dependência da sua ajuda e da sua intervenção em todas as coisas. E como é que nós encontramos essa graça? E mais uma vez voltamos a dizer, o que é graça? É a ajuda de Deus para aquilo que eu preciso. É a intervenção de Deus para aquilo que eu preciso. É a resposta de Deus para aquilo que eu preciso, independentemente do momento que eu estou a viver. Na verdade, viver pela graça é muito mais do que eu ter um problema e precisar da sua ajuda. Eu mesmo sou um problema. E alguns estão a olhar para mim, és. Todos nós somos um problema, sabe porquê? Porque nós precisamos de Jesus, ponto final. Porque sem Jesus e sem a obra da graça na nossa vida, nós não somos nada, não podemos nada, não vamos alcançar nada. Por isso, não importa se até tenho algum problema ou não tenho problema, mesmo sem problemas, eu sou um problema, porque sou limitado, sou vulnerável, sou incompleto, sou imperfeito, então eu preciso de Jesus na minha vida todos os dias. Então, isso é a noção e a revelação do que é viver pela graça. Viver pela graça é perceber que eu até para respirar preciso da ajuda de Deus. Para ter bons pensamentos eu preciso da ajuda de Deus. Para ter uma boa atitude eu preciso da ajuda de Deus. Para ser cada vez melhor, e quando eu digo melhor não quer dizer ser melhor em termos de importância, mas ser mais parecido com Jesus, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso dele, ponto final. A Bíblia diz que até a dormir eu preciso dele. E alguns dirão, pois precisa, pastor, mas não. Nós precisamos de Jesus, ponto final. E quando temos esta noção e esta revelação de que sem Jesus, até aquilo que nós achamos que conseguimos fazer sem Ele é um engano, nós precisamos dele. E o maior pecado do ser humano não está na sua imperfeição, é achar que somos capazes de solucionar as coisas sozinhos.
E viver pela graça é ter esta noção. Não é preciso andar com faquinhas a cortar, se eu não presto para nada, eu não sou coisa nenhuma, eu só faço é borrada. Isso o diabo é ótimo a dizer-nos aos ouvidos. Viver pela graça não é isto. Viver na dependência de Deus não é viver com uma autoimagem destruída. Mas pelo contrário, é nós olharmos para o espelho e somos capazes de nos rir daquilo que nós vemos. Sabe porquê? Porque estamos escondidos em Cristo. E isto é viver pela graça. E onde é que nós encontramos a graça? Diz que no seu trono, na sua presença, no seu lugar de governo. Em Hebreus, no capítulo 4:16, isto não é bem uma pregação, é uma pregaçãozinha, mas é uma reflexão, é um encorajamento, é um desenvolvimento para as nossas vidas, porque nesta manhã falámos acerca de buscar, e a Bíblia diz, buscai e achareis. E acharemos o quê? Acharemos graça para aquilo que nós precisamos. Hein? E o que é graça? É a ajuda de Deus. E quem tem graça fica engraçado. É sério. A graça de Deus na nossa vida torna as pessoas mais engraçadas. Nós caímos em graça. E uma das coisas que a igreja hoje, nos dias de hoje, eu não estou a falar da igreja da Lausanne, estou a falar da igreja ponto final em todo o mundo, aquilo que nós precisamos, meus irmãos, é de cada vez mais acharmos graça aos olhos também deste mundo. Porque a igreja dos primeiros séculos e a igreja ao longo da história, ela não atraiu as pessoas por causa dos projetores. Ela não atraiu as pessoas, projetores na eventualidade atraem mosquitos e melgas no verão. Não é por causa da música, não é por causa da forma como nós cultuamos a Deus com mais alegria ou menos alegria. Aquilo que atraía as pessoas à igreja e a Jesus era a graça de Deus que se manifestava no meio do povo. Porque o povo buscava a Deus todos os dias. Ou seja, e buscar a Deus não quer dizer que tem que estar de joelhos, a orar a um canto e a bater com a mão no peito. Não, buscavam a Deus no sentido em que estivessem a trabalhar, a comer, na casa de banho, a lavar, a viajar. Eles punham Deus em primeiro lugar em todo o tempo, porque eles sabiam, nós sem Jesus não vamos a lado nenhum, não fazemos nada, na verdade não somos nada. E se não somos nada, não há nada que a gente possa fazer, por mais glorioso que possa parecer, que tenha algum valor, porque é a graça que nos devolveu o valor. Alguns irmãos parecem que estão à espera de levar com um pau. E a igreja precisa de viver na graça. Amém? E a graça não é só o favor imerecido de Deus. Pois é, a gente não merecia. Olha, deixem-me dizer, na verdade isso é mais misericórdia do que a graça. Misericórdia é que nós não merecíamos, mas Deus nos amou, Deus agiu, Deus fez coisas fantásticas. Agora, a graça foi especificamente o que Deus fez por nós. E o que é que Deus fez? Deu-nos o seu Filho. Depois de nos dar o seu Filho, não é? A Mónica Sintra, acho que ela canta, não, era a Ágata que dizia, levas o carro, levas o não sei quê, levas tudo e mais uma, leva os anéis, mas não leves o não sei quantos. Mas não fiques com o quê? Não fiques com ele quem era o ele? Era o filho, pronto, não interessa. Deixe-me dizer, a partir do momento em que Deus deu o seu Filho, Deus também diz, agora leva os anéis, leva o carro, leva a casa, leva tudo, porque o mais importante já foi dado. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Deus deu logo o seu Filho, portanto tudo mais é secundário, tudo mais ele virá por inerência na nossa vida. A sua graça manifestou-se numa ação, numa obra específica. E quando a graça de Deus atinge o coração da igreja e nós percebemos a intervenção, sabe, nós começamos a viver pela graça. E viver pela graça faz com que nós demos de graça aquilo que de graça recebemos. Quando nós percebemos que a graça é aquilo que Deus fez e continua a fazer pela nossa vida, o nosso coração fica cheio de graça, nós nos tornamos pessoas engraçadas, não só aos olhos dos outros, mas nós começamos a fazer tudo pela graça. E quando nós fazemos tudo também pela graça, louvar a Deus deixa de ser uma seca, juntar-nos com uma igreja deixa de ser um problema, certo? Se fazer as coisas para Deus, certo? Deixa de ser um problema, porque graça existe no meu coração. E quando a graça existe no meu coração, ela vai também reproduzir obras de graça, ações de graças.
Então tudo o que eu faço é uma ação resultante da graça que eu compreendi, que eu recebi e que eu reconheço em Deus todos os dias da minha vida. Mas onde é que eu descubro essa graça? Onde é que eu acho essa graça? No trono. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Vamos lá ler. Amém? Deus é Deus de graça, ou seja, Deus é Deus de ações. Deus é Deus de obra. Deus é Deus presente. Deus é Deus que faz, que cumpre, que completa. Deus é Deus que não desiste, que Ele estará sempre ao nosso lado, não apenas para assistir de forma apática ao desenrolar da nossa vida, mas o Deus da graça está na nossa vida para libertar graça sobre as nossas vidas. Amém? A graça não ficou apenas no dia da salvação. A graça deve ser uma experiência diária com Deus. Diz assim, portanto, e eu vou ler noutra versão, da Bíblia Viva, portanto, vamos ousadamente até ao próprio trono de Deus e permaneçamos lá para recebermos a sua misericórdia e acharmos a sua graça para nos ajudar nos nossos tempos de necessidade. Noutra versão diz, para nós irmos com ousadia ao trono da graça. Sabe, eu quando leio esta passagem, outras versões diz para virmos confiadamente. Mas quando eu leio esta passagem, vir com ousadia, vir com entusiasmo, vir ousadamente, eu só me faz lembrar, não sei se os irmãos já viram às vezes nos filmes e até nos documentários, quando na Inglaterra, por exemplo, nos Estados Unidos, aqueles grandes armazéns fazem os saldos, não é? Que aquilo é uma loucura, é multidões à porta. Já houve gente que morreu esmagada porque as pessoas querem ser os primeiros a entrar dentro do armazém para chegarem aos saldos. É assim que eu vejo a vida do cristão, a correr para a presença de Deus para ir buscar a graça que precisa. Certo? Não é uma coisa, lá vou eu, lá tenho que ir outra vez. Parece que temos que lá ir tratar de um assunto às finanças. Mas sabe, irmos ao trono da graça, vimos com um tal entusiasmo, com uma tal fibra, com uma tal... Nós queremos ser os primeiros a chegar lá. Eu quero ir buscar a graça que é minha, que Deus prometeu para a minha vida. Então eu não vou facilitar, porque eu mesmo quero, eu corro para a presença de Deus. E virmos à presença de Deus para encontrarmos graça, implica, meus irmãos, que nós queremos nisto, porque já experimentámos a graça de Deus na nossa vida, já fomos de alguma forma fortalecidos no nosso coração pela graça e vamos continuar a ser fortalecidos pela graça. Porquê? Porque recorrentemente nós corremos para o trono à procura da graça de Deus que nós precisamos. Certo? E ali, ao contrário dos saldos, não é o primeiro que chega é que se safa, o que importa mesmo é chegarmos todos ao trono. E buscarmos o trono, meus irmãos, diz aqui, ou buscarmos a Deus, diz nesta versão muito interessante, diz que vamos com ousadia, vamos com entusiasmo, vamos a correr, somos os primeiros a querer lá chegar, nada nos impede de correr para a presença de Deus. Há bocado a Filipa falou sobre Davi. Davi, eu já expliquei isso, foi alguém segundo o coração de Deus. E porquê que era alguém segundo o coração de Deus? Porque não cometeu asneiras? Não, Davi cometeu muitas asneiras. Davi falhou muito. Porquê que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele corria para o coração de Deus, corressem bem as coisas, corressem mal as coisas. Tinha vitórias, ele dançava, ele cantava, ele vinha à presença de Deus, ele escrevia salmos, ele profetizava, ele fazia coisas mais loucas. Passou pelos maiores pecados, cometeu adultério, tornou-se um homicida, fez coisas abomináveis, entre aspas, usando esta expressão, coisas que entristeceu o coração de Deus. E sabe o que é que ele fez? Ele correu na mesma para o trono da graça de Deus. Ele corria sempre para Deus em todo momento. E quando nós temos essa atitude, graça na nossa vida é uma coisa que não nos vai faltar. Mas nós precisamos de correr para lá. E depois há aqui três aspectos interessantes que neste versículo, nesta tradução, nos diz. Em primeiro lugar, diz que aquele que vai com ousadamente, aquele que vai com entusiasmo, aquele que vai lá, ele sabe que vai chegar lá, mas diz que vai ao trono e permanece lá. O que é isto de permanecer lá? O que é isto do trono? Irmãos, permanecer lá tem a ver com uma atitude de fé. A graça é liberta por Deus na nossa vida mediante a fé. Não é o que a Bíblia diz? A graça salvou-nos mediante a nossa fé. E o permanecermos no lugar da graça implica eu crer que Deus é o Deus
da graça na minha vida. É o Deus que está presente 24 horas por dia, certo? 7 dias por semana, 30 ou 31 ou 28, se for um ano bissexto em fevereiro. Deus está connosco em todo o tempo e não só está connosco, como Ele está interagindo connosco no nosso dia-a-dia. Amém? Nós vamos trabalhar, a graça de Deus está lá connosco. Nós saímos de casa e dizemos, Senhor, obrigado pelo emprego que eu tenho, pelo trabalho que eu tenho, obrigado pelo salário que eu recebo. Não é como a outro, Senhor, eu dou-te graças por estes alimentos, para cujo preço absurdo eu chamo a tua atenção. Tu sabes, Senhor, não é? E a gente tem ali um misto de ação de graças, porque a Bíblia diz que o devemos fazer, mas por outro lado nós nos estamos insatisfeitos, certo? E saímos de manhã e damos graças a Deus pelo nosso trabalho, damos graças a Deus pela nossa mulher, pelo nosso marido, pelos nossos filhos, pela nossa família, pela igreja que nós temos, pelo carro que nós temos, mesmo que seja um carro dos Flintstones, tem tanta ferrugem no chão que a gente tem que meter os pezinhos no chão para aquilo travar e andar. Não interessa aquilo que temos, mas a graça de Deus está na nossa vida e graça sai da nossa vida por todos os poros. Sabe porquê? Porque eu decidi pela fé crer nisso e a fé liberta a graça de Deus na minha vida. E permanecer lá significa que eu creio em todo o tempo de que Deus é o Deus que dá da sua graça no momento que eu preciso. E quando eu vivo pela graça, tudo mais funciona pela graça. Deixa ser pelo esforço humano, deixa ser pela lei, deixa ser pela regra, passa a ser pela motivação do coração. Em segundo lugar, diz aqui duas coisas muito interessantes. Diz para nós irmos com entusiasmo, diga comigo, com entusiasmo. Amém? E todo o povo dele diz, Yahá! Com entusiasmo. Certo? E corremos. E sabemos que Deus, e a gente ama tanto Deus, e estamos tão certos que Deus está lá por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? E alguns dirão, todos. Porque para isso tu precisas de realmente crer que Ele é por ti. Porque se não creres, toda a gente vai estar contra ti. Hein? Eu sei, estou entusiasmado. Então, constantemente, a minha fé está nele, a minha expectativa, os meus pensamentos, a minha oração, a minha atitude interior, a minha busca. Vou ousadamente, permaneço lá. E depois diz para duas coisas. Em primeiro lugar, para recebermos misericórdia. Amém? Diga comigo, receber misericórdia. Eu vou pedir a todos os irmãos que são anjos que se ponham de pé. Ok. Aqueles que são perfeitos, que nunca falham, ponham-se de pé. Vamos mexer aquilo. Aqueles que são imperfeitos, atirem-se para o chão. Não! Todos nós precisamos de misericórdia todos os dias. O que é que a Bíblia diz? Diz que as misericórdias do Senhor são novas em cada manhã. Sabe? Quando a nossa fé, a nossa permanência de coração está nele, Deus é como o leiteiro. Todos os dias de manhã temos as garrafinhas de leite à porta. Mas naquele tempo antigo, não é? Certo? Agora se queres tens que ir ao supermercado. Mas naquele tempo o leite vinha era posto à porta. Eu não sou desse tempo, mesmo vivendo num segundo andar. O leite e o pão iam lá meter à porta. Certo? E diz que Deus nos dá misericórdia porque nós precisamos dessa misericórdia. Amém? Eu dou graças a Deus porque esse assunto está tão resolvido na minha vida. Eu já sei à partida que eu sou imperfeito e vou continuar a fazer coisas imperfeitas. Todos os dias eu vou falhar. Pá, que coisa fantástica. Isto não é libertador? Só 2 pessoas é que acreditam nisto. Gente, falhar é libertador. Eu sei que vou falhar. Tu vais falhar. Tu podes resistir contra isso, com tudo aquilo que tu tens, mas tu vais falhar. Certo? Nós vamos errar. Nem um amenzinho sai daqui, os irmãos estão em choque. Isso é um assunto que está mais que estabelecido. Todos nós falhamos todos os dias. Hã? É ou não é? É. Deixem lá de ser santarrões, não é? E seres angelicais, porque nós não o somos. Somos homens e mulheres. Mas quando a minha permanência de coração, a minha fé está em Deus, está naquilo que Ele faz por mim, diz que basta ter essa permanência, essa busca constante diante de Deus, que assim que eu acordo de manhã, aliás, já durante a noite, mas logo pela manhã, eu já tenho a minha medida de misericórdia fresquinha para aquele dia.
Deus está aqui. Pronto, olha, está aqui. Isto é como a nossa esposa, a minha não precisa de fazer isso, mas alguns de vocês, logo de manhã, antes de irmos para o trabalho, ou à noite, deixa-se logo a roupa preparada, a roupa de trabalho, se for um fardamento, se for não sei o quê. Né? Pelo menos, eu lembro quando trabalhava numa fábrica e tínhamos um equipamento para vestir, todos os dias a minha mulher tinha lá a fardazinha para eu vestir. Sabe, Jesus, Ele providencia para nós diariamente. Nós aqui nem sequer pedimos pedir, não precisamos de pedir misericórdia. Misericórdia já nos é dada gratuitamente só pelo facto do nosso coração estar nele. Diga comigo, o nosso coração estar nele. Porque diz que nós, ao chegarmos ao trono, nós recebemos, diga comigo, recebemos misericórdia. Não estou a dizer com isto que a gente não precisa dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Nós podemos dizer isto, mas na verdade nós nem precisamos de pedir, porque antes de pedirmos, Deus já teve misericórdia para connosco. E Deus tem misericórdia para connosco. E misericórdia é uma coisa que automaticamente acontece na nossa vida diariamente, nós nem nos apercebemos. Mas no trono da graça, na presença de Deus, na relação de dependência de Deus, nós temos misericórdia disponível e é só chegar lá e já temos. Diga comigo, é só chegar lá e já temos. Mas com a graça não é assim. E voltamos a dizer o quê? O que é a graça? A graça é a ação de Deus para nos safar, para nos salvar de qualquer coisa que nós precisamos, para nos libertar, para vir ao encontro da nossa insuficiência. Volto a dizer, a graça de Deus não é só a intervenção de Deus porque eu estou doente, porque eu preciso de um emprego, porque eu tenho um problema grave para resolver. Graça de Deus nós precisamos, porque volto a dizer, até podemos ser pessoas que fazemos muitas coisas e quase tudo certinho e ainda assim precisamos de Deus. Preciso da sua ajuda. Mas a graça, a palavra de Deus diz uma coisa diferente. Diz que a graça nós recebemos, mas a misericórdia nós recebemos. Mas a graça nós vamos achá-la. Ou noutras versões, na versão João Ferreira de Almeida, diz encontramos graça. Então eu volto a ler o versículo na versão viva. Portanto, vamos ousadamente até ao trono de Deus, à sua presença. Portanto, e na presença de Deus nós estamos. E permaneçamos lá, em fé, certo? A nossa fé, a nossa confiança. Para quê? Para recebermos sua misericórdia. A misericórdia, ela vem, nós recebemos. Mas diz, e acharmos a sua graça para nos ajudar em tempos de necessidade. Então repare, misericórdia nós recebemos automaticamente, mas graça nós precisamos de achá-la. E o que é achá-la? E voltamos ao mesmo que estávamos a falar há bocado. Pedi e dar-se-vos-á, certo? Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. E para isso, meus irmãos, a graça de Deus na nossa vida, especificamente para tempos de necessidade, para coisas que nós precisamos, ela precisa de ser achada. E para se achar, significa que eu preciso de permanecer, de procurar, de aprender, de buscar a Deus até que eu veja acontecer na minha vida a sua graça, que é a minha ajuda para alguma coisa específica que eu preciso. Alguém percebe o que é que eu disse? Misericórdia nós recebemos imediatamente. Aliás, o simples facto de podermos ir à presença de Deus, ou de estar na presença de Deus, ou falar com Deus, ou seja o que for, já só pela sua misericórdia. É ou não é? Mas a graça de Deus não é um sentimento divino, coitadinhos, certo? A graça de Deus é Deus a agir em nosso favor. A graça de Deus é Deus curar a tua doença. É Deus responder às tuas perguntas. É Deus saciar o teu coração. É Deus esclarecer a tua mente. É Deus intervir numa situação em que tu precisas da sua intervenção. E graça de Deus, meus irmãos, nós precisamos de permanecer até encontrarmos essa solução em Deus. Significa que se eu hoje tenho uma necessidade e vou à presença de Deus, ou estou diante de Deus, esta expressão vou à presença de Deus, parece que Ele não está connosco, mas o estar na presença de Deus, nessa relação com Deus, e eu hoje confio e digo, Deus, eu preciso da Tua ajuda, eu preciso da Tua graça neste assunto, certo? Nós não podemos hoje dizer uma coisa e amanhã estamos a dizer, não, Deus não vai fazer coisa nenhuma. E aqui entra o processo da fé. A fé é que liberta a graça. A fé é que liberta o milagre. A fé é que liberta a ação de Deus na nossa vida.
Então eu começo a crer hoje, eu começo a dar graças a Deus, eu começo a louvar a Deus e eu permaneço na presença de Deus e eu não paro de orar, a oração é sem cessar até eu ver a graça de Deus completar-se naquela circunstância que eu preciso ver acontecer. Misericórdia, todos nós te encontramos logo, imediatamente. É recebido na nossa vida. Nós, para falarmos com Deus, nós para estarmos hoje aqui, meus irmãos, é pela misericórdia de Deus, é ou não é? Amém? Mas a graça de Deus, que é o poder de Deus, que nos fortalece na nossa fraqueza, é por isso é que Paulo diz, a sua graça me basta, porque a sua graça é o seu poder que intervém no momento em que eu estou fraco em qualquer altura. Eu sou fraco, eu sou limitado, é alguma coisa que eu não posso resolver. Então Deus envia da sua graça e ajuda-me a ultrapassar uma circunstância. Em que contexto é que Paulo disse isto? Paulo diz a palavra de Deus que estava a ser perseguido, espiritualmente falando. Paulo até usa a expressão de que havia um mensageiro do diabo que vinha até ele e os bufeteava. E aqueles que gostam de cartoons e desenhos animados imaginam não é? O demónio agarrar em Paulo tipo Asterix e dar-lhe umas lambadas e Paulo... E a gente imagina estas coisas. Mas na verdade isto não era concreto. Paulo está a dizer isto. Mas sabe o que é que eu acredito que era este mensageiro? Paulo, por todas as cidades onde ele passava, ele levava no pelo. Ele era apedrejado, ele era perseguido, ele era lançado em prisões. Ele começava a falar a palavra de Deus, automaticamente, ele tinha sempre oposição em todas as cidades onde ele ia. Ele era preso, era perseguido, foi apedrejado, foi chicoteado. O homem passava a vida a ter dificuldades. E diz que Paulo orou por mais que uma vez a Deus, Senhor, ajuda-me a ultrapassar esta luta, este problema. Eu quero servir-te. Este é o propósito que tu tens para a minha vida, eu quero falar de ti a toda a gente, mas isto está a ser complicado. É assim, não há corpo que aguente. Nem determinadas partes do corpo também, não é? Não é como se costuma dizer, não há corpo que aguente. Pai, eu preciso da tua ajuda. Intervém, meu favor, dá-me capacidade, livra-me desta situação. E Deus respondeu-lhe, a minha graça te basta. E alguns de nós pensamos que aquilo que Deus estava a dizer a Paulo era, olha, aguenta-te. Não é? Aguenta-te ao bife. Anda como o outro. Ai, pastor, dá-me as costas, pode orar por mim, olha, aguente-se também a mim. Mas não é isso que Deus estava a dizer. Deus não disse a Paulo, olha, aguenta-te. A minha graça é apenas como um comprimido, é um analgésico para tu aguentares as dores. Não, na verdade... Deus estava a dizer a Paulo, Paulo, a minha graça te basta. E a minha graça é a minha capacidade. Não é apenas um sentimento, não é pá, pronto, o meu coração está contigo, Paulo, bacana. Vá, continua a levar no pelo, que eu estou cá em cima a torcer por ti. Vai lá, força, tu és capaz, pá, mais uma nova negra, mete uma nova negra, não tem problema. Não é isso que Deus estava a dizer. Deus estava a dizer a minha graça. E a minha graça é aquilo que eu vou fazer, não só aquilo que eu tenho feito através de ti, mas aquilo que eu vou fazer por ti. Certo? E Paulo diz, porque a sua graça é o seu poder que se aperfeiçoa no meio da minha fraqueza. Por isso, quando eu estou fraco, eu sou forte. Sabe porquê? Porque a graça de Deus não é apenas Deus lá em cima no trono olhar para a gente, pois é, tens razão, eu compreendo, pá. É muito mais que isso. Graça de Deus é a capacidade que Deus nos dá. Pode começar em primeiro lugar por vir em forma de encorajamento, de consolação, em forma de uma dose, uma injeção extra de fé no nosso coração. Pode vir de muitas maneiras, até ao momento em que Deus finalmente nos livra daquela situação. Muitas são as aflições do justo, mas Deus os livra. Mas Deus livra como? Imediatamente? Nem sempre. É preciso permanecer buscando Deus até que achemos graça. E quando nós aprendemos a viver desta maneira, na dependência de que sozinhos nunca vamos ser capazes, e deixem-me dizer, quando nós aprendemos a viver na dependência de Deus, nós nem nas coisas que achamos que somos capazes de resolver, nós vamos querer resolver sozinhos. Porque nós vamos querer que Deus faça parte
do nosso processo, dos nossos assuntos, das nossas questões. Mas nós permanecemos, sabe porquê? Porque nós achamos graça onde? Em Jesus. Nós achamos graça na sua presença, permanecemos pela fé nele, nas suas promessas, em quem ele é, naquilo que ele já fez na nossa vida, naquilo que ele prometeu fazer. Então, todos os dias, em toda a hora, em todo o momento, o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa esperança está nele. A nossa esperança não é a sua vinda, a nossa esperança é a sua habitação em nós, a sua permanência. Havia uma música que nós cantávamos que é Nossa esperança é a sua vinda. Mas deixe-me dizer, a nossa esperança não é a sua vinda, a nossa esperança é Ele. Ele é a nossa esperança e que já está na nossa vida, presente todos os dias da nossa vida. E aquilo que liberta a sua graça para nós é permanecermos pela fé na dependência de um Deus que tem graça disponível para as nossas vidas. Eu estou quase a terminar. Amém? Mas amém porquê? Porque eu estou quase a terminar ou por causa da graça? Então, mais importante de tudo é termos o coração fortalecido pela graça. Meus irmãos, quando Efésios diz nós fomos salvos pela graça mediante a fé, certo? E isto não vem de nós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? Tanto a graça como a própria fé. Até a fé para libertar a graça foi dom de Deus. Então significa que nós, se não for Ele, estamos feitos. Estamos feitos não sei em quê, os irmãos não reagem, mas estamos feitos. Estamos mal, estamos frágeis, estamos sozinhos. Até a fé foi dada por Deus. Também a fé é manifestação da graça de Deus. Amém? Como é que eu desfruto dessa graça? Na sua presença. E a sua graça é achada. Misericórdia nós recebemos logo imediatamente. Amém? Isso é como nós irmos a uma festa e dão-nos logo um chapelinho à entrada. Vai celebrar, toma lá o chapelinho. Sabe? Na presença de Deus, a misericórdia já é dada gratuitamente logo à entrada. E a graça também é gratuita. Mas a graça nós precisamos de achá-la. Diga comigo, achá-la. A graça que é intervenção de Deus para a nossa vida. Ora, se na presença de Deus é onde nós encontramos a graça que nós precisamos, o que é que nós devemos fazer? Devemos ir com ousadia. Diga comigo, com ousadia. Com empenho. Com determinação, com fé, com confiança, todos os dias, em qualquer hora. Meus irmãos, não façam da oração uma reza. Há muito cristão evangélico, se for preciso, criticam os outros, mas voltamos ao sistema das rezas. Acham que é por se dizer apenas determinadas palavras que as coisas acontecem. Oração não é uma reza. Oração deve ser fruto de um coração de fé. Paulo diz, o espírito de fé é este. Eu criei, por isso eu falei. Não é eu falo para ver se creio. Se eu disser isto muitas vezes, fé vai acontecer no meu coração. Não. A gente fala porque acredita. E quando acredita e falamos, graça acontece na nossa vida. Amém? Não somos apenas papagaios da Bíblia. Somos gente que realmente, no seu crescimento e no seu desenvolvimento, vai experimentando e conhecendo cada vez mais o coração de Deus. E o que é que nós temos que fazer então? Como é que nós corremos? Como é que nós vivemos pela graça? Bem, muito rapidamente, Paulo dá-nos um exemplo em 1 Coríntios 9, 24 a 27. E nós não vamos ler toda a passagem. Ele está a falar num outro contexto, mas ele está a falar acerca do atleta cristão. Isto está a chover. O atleta cristão. E o atleta cristão é aquele que, tendo um objetivo e um alvo, ele vai fazer todos os possíveis para chegar a esse objetivo, a esse alvo. Correto? Certo? Leiam depois em casa. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 27. Mas vamos ler. Pronto. Numa corrida todos correm, porém só uma pessoa consegue o primeiro prémio. Portanto, façam a vossa corrida para ganhar. Para vencer a competição, precisam renunciar a muitas coisas que vos podem impedir de fazer o melhor que podem. Ora, um atleta faz todo esse sacrifício só para ganhar uma faixa azul ou uma taça de prata. Porém, nós o fazemos por uma recompensa celestial que nunca acaba. Portanto, eu corro direto para o alvo e com este propósito em cada passo, eu luto para ganhar. Não estou apenas a esmurrar uma sombra ou a correr na brincadeira. Eu, na verdade, disciplino o meu corpo como um atleta faz, trato com dureza,
treino para fazer o que deve e não aquilo que ele deseja. De outro modo, eu temo que depois de ter inscrito os outros para a corrida, eu mesmo seja considerado incapaz e me mandem ficar de lado. Paulo está aqui a falar de uma coisa que deve ser a nossa vida de fé. Diga comigo, a nossa vida de fé. A vida de fé, meus irmãos, é uma vida de atleta cristão. Um atleta cristão é alguém que vive da fé. Amém? Então, se eu, na presença de Deus, recebo misericórdia e acho graça, eu preciso de aprender como um atleta a correr rapidamente para onde possa encontrar graça. E nós, como cristãos, muitas vezes fazemos tudo primeiro que a nossa mente nos diz, fazemos tudo primeiro o que os amigos nos dizem, fazemos tudo aquilo que é humanamente capaz para nós fazermos e só depois no final é que nós vamos à presença de Deus e dizemos assim: Senhor, ajuda-me que eu já tentei tudo e não fui capaz de fazer. Mas se nós entendemos que a vida da graça, vivermos pela graça, é uma vida de dependência de Deus em todo o tempo, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E o primeiro lugar significa que é a primeira coisa que salta do nosso coração é dizer: oh Deus, o que é que tu pensas sobre isto? Oh Deus, o que é que eu devo fazer aqui? Que decisão é que eu hei de tomar? Ajuda-me, dá-me sabedoria. Certo? Meus irmãos, Tiago diz isso: alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele a dá. O que é a sabedoria de Deus neste caso? É a graça de Deus, a intervenção de Deus numa necessidade que a pessoa tem. A pessoa precisa de sabedoria. Mas o que é que tu precisas nesta manhã? Ai, quase todos vão dizer dinheiro, pastor. Outros dirão outras coisas, mas quase todos vão dizer, olha, dinheiro. Não é? Mas se não interessa aquilo que nós precisamos, nós podemos pedir a Deus. Da mesma forma como diz, precisas de sabedoria, pede a Deus. Precisas de paz, pede a Deus. Precisas de cura, pede a Deus. Precisas de um trabalho, pede a Deus. Precisas de harmonia no teu casamento, pede a Deus. Precisas de direção para alguma área da tua vida, pede a Deus. Pede a Deus. Mas pedes porque tens fé. Não porque vais como um mendigo, tu estás perfeitamente convencido e porque tens habitado na presença de Deus, tens vivido na dependência da sua graça, o teu coração cada vez está mais fortalecido nessa graça. E quanto mais fortalecido está, mais rápidas as coisas vão acontecer na nossa vida. Mas nós precisamos aprender a correr para o lugar onde se acha graça. Tem que ser uma reação e uma resposta rápida do nosso coração. E isto implica treino. Diga comigo, treino. Pastor, ao domingo de manhã estar a falar de exercício. Mas eu vou dizer rapidamente o que é que Paulo está-nos aqui a dizer. Acerca de corrermos para o prémio, de corrermos para aquilo que nós precisamos. Em primeiro lugar, um atleta está determinado em ganhar. Certo? No versículo 24 diz que o atleta corre para chegar à meta, para encontrar o seu prémio. O atleta não corre, vamos ter uma grande corrida, bora lá. Então vieste correr por quê? Isso só fazer um bocadinho de exercício. Os irmãos imaginam os Jogos Olímpicos ou os campeonatos de atletismo, por exemplo, mundiais e europeus, em que os atletas que lá estão vão apenas correr para lá porque é fixe. Não, eles vão lá porque eles estão à procura de chegar ao alvo. Eles estão à procura de encontrar o seu prémio. Eles estão determinados. Ninguém entra numa corrida a dizer, bem, desde que eu sobreviva à corrida já está bem. Eu até posso entrar numa corrida e dizer assim, aquele é melhor atleta do que eu, mas eu vou dar tudo o que tenho. Quem sabe ele vai a correr e pode tropeçar e cair e eu chego à meta. Não é? Também foi a tartaruga que ganhou a corrida, não foi a lebre. Não é? Certo? Mas nós entramos numa corrida e dizemos, não, eu vou perder. E esta muitas vezes é a atitude dos cristãos. Orar, eu vou orar, mas a partir de eu até já sei que Deus nem vai fazer. Sou só eu, queres ver? Não vale a pena. Mas, meus irmãos, quem quer viver pela graça, determina que vai vencer. Determina que vai alcançar e vai achar essa graça que precisa para a sua vida. Amém? Que vai desfrutar disso. Ou seja, nós vivemos a nossa vida como se corrêssemos nessa corrida para o trono da graça. E aqui estamos a falar de uma resposta rápida do nosso coração. Isto é a mesma coisa. Se de repente acordam à meia da noite e vêm a casa a arder, qual é o vosso primeiro pensamento? Vou vestir o meu fato de balé. Se calhar alguns é logo ir correr para onde está o dinheiro guardado.
Mas qual é o primeiro pensamento que surge quando nós temos diante do incêndio? Chama os bombeiros. É ou não é? Alguns pensam, vou buscar as chouriças. Há coisas que automaticamente disparam na nossa vida quando estamos diante de determinadas circunstâncias. É ou não é? Vamos na rua, estamos a conduzir, de repente há um acidente. Não há feridos, mas há um acidente. Qual é a primeira coisa que nós normalmente pensamos? É assim, pá, se calhar o melhor é chamar já a polícia. Não é? Pelo menos que haja testemunhas, não de Jeová, mas... Aí a polícia. Vem não sei quê. Certo? Há coisas que disparam imediatamente. Dói-nos a cabeça, automaticamente, o que é que dispara na nossa cabeça? Tomar uma aspirina. E aquilo que estamos aqui a falar, meus irmãos, é de chegarmos a um ponto da nossa fé e da nossa relação com Deus, em que o lugar da graça é tão comum para nós, que a primeira coisa que salta no nosso coração e na nossa mente é assim, Deus. Não sei se já aconteceu com vocês. Comigo já aconteceu. Acordar de noite a chamar por Jesus. Há quem diga que os sportinguistas faziam muito isto. Mas eu não estou a falar desse Jesus. Mas quando a coisa aperta para o nosso lado, não é? Até os ateus dizem, ai, Deus me valha. Então não acreditas em Deus? É pá, mas um gajo nessas alturas nem se lembra que a gente não acredita em Deus. A gente chama por Deus, anyway. E aqui o viver pela graça é isto que nós estamos a falar. É vivermos de tal maneira na relação íntima com Deus que a primeira coisa que salta em nós, cada vez que estamos diante de qualquer situação, até a cozinhar. Eu preciso da graça de Deus para cozinhar e preciso dos ingredientes também, mas preciso, às vezes eu estou a cozinhar, né, e até me safo. Pelo menos os meus filhos ainda estão vivos. Né? E há coisas que eu estou ali a fazer, e claro, a gente faz com aquilo que já aprendemos, e é importante aprender, não é como uma irmã que eu conhecia comprou uma viola porque dizia que o Senhor é que a ia lhe ensinar, então quando pegava na viola, epá, não aprendas não, que não vale a pena. A gente tem que estudar, tem que aprender, temos que fazer por nós, mas ainda assim, eu estou a cozinhar e só que Deus, ajuda-me aqui, ok? O que é que eu posso fazer? E às vezes Deus até vem e traz uma sugestão, olha, mete uma ervinha daqui, mas não é daquelas da Herbalife, não é? É de outras. Cozinhar, qual é o problema? Estamos cansados, paizinho, renova as minhas forças. Estou desanimado, paizinho, preciso hoje aqui de uma dose de qualquer coisa. Hein? Não sei o que fazer. Nós oramos. Primeira coisa que dispara do nosso coração é corrermos para a presença onde se acha graça. Diga comigo, onde se acha graça. Amém? Vencedores tornam-se vencedores, porque em primeiro lugar eles determinam chegar lá. Eles determinam que vão vencer. E nós vencemos pela graça. Amém? Em segundo lugar, Paulo está aqui a dizer que o atleta de tudo se abstém. Ele cuida da sua dieta. Basicamente, ele está a dizer, não comam porcarias. Mas, irmãos, a fé não se alimenta de fast food. Comida rápida, pronto. Não há cá essa coisa de hambúrgueres no reino dos céus. Certo? A nossa fé não se alimenta com um culto por semana. A nossa fé não se alimenta apenas porque temos lá o calendário do Manel do Céu, não é? E arrancamos uma folhinha todos os dias, ora hoje, e parece que fazemos aquilo, parece os bolinhos da sorte. Que é para ver o que é que nos sai hoje. É o loto evangélico. A gente, não é? A fé não se edifica na nossa vida porque fechamos os olhos, agarramos na Bíblia e dizemos assim, ó paizinho, o que sair é o que saiu. E abre-se a Bíblia e está lá, e Judas foi e enforcou-se. Não é? A fé não se alimenta, meus irmãos, de comida rápida, não se alimenta de alimento processado. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? A fé alimenta-se por essa busca constante, diária, dizer assim, paizinho, eu quero conhecer-te. Oh, revela a tua graça ao meu coração. Mostra-te, revela. Deus, eu quero ir muito para além daquilo que eu ouço, daquilo que me tem ensinado. Eu quero realmente ter uma experiência contigo. Eu quero ver a tua mão neste assunto. Eu quero, e diariamente, a nossa busca perante Ele, meus irmãos, e nós cuidamos da nossa alimentação espiritual. Diga comigo, alimentação espiritual. A revista Maria não te alimenta espiritualmente.
Eu ia no autocarro e houve um homem que se encostou a mim. Será que vou ficar grávida? Segunda epístola da estupidez na revista Maria. Capítulo 2, versículo 37. Certo? As novelas não te vão alimentar espiritualmente. As conversas de esquina não te vão alimentar. Ouça, e eu não estou a dizer que não possas ver a tua novela. Não vejas 90 novelas. Tu precisas de alimentar a tua mente. Ai, pastor, mas eu amo toda a gente, eu quero ajudar toda a gente. Ok, mas se tu, no teu grupo de amigos, o tempo todo que se passam é ouvires lixarada, tu tens que cuidar para que te alimentes mais de coisas boas do que coisas menos boas. E quando estiveres com o teu grupo de amigos, tu vais ter uma palavra diferente e que marca a diferença no teu grupo de amigos. Não é rejeitar o grupo de amigos, nós não somos amigos, somos amigos. Mas nós não estamos lá para alimentar-nos daquilo que eles nos dizem, mas nós estamos lá para lhes dar o pão vivo do céu. O alimento de Deus. E para isso nós precisamos ter uma dieta que alimente a nossa fé. Diga comigo, alimenta a nossa fé. E a fé alimenta-se todos os dias. Não com pequenos snacks, nem com uma ida rápida ao McDrive espiritual, mas em cozinharmos. O atleta que entra, na versão modificada diz, o atleta que entra em treino conduz a si mesmo de forma equilibrada e controla-se em todas as coisas. Um atleta, um músico, um orador, cativa o público porque ele é bom naquilo que faz. Ele se disciplina, ele cuida daquilo que ele alimenta. E espiritualmente nós precisamos de perceber que dificilmente achamos a graça que precisamos na nossa vida se a nossa fé não estiver alimentada ao ponto de permanecermos na sua presença para podermos achar graça, perdão. Certo? Certo? Ok. Terceiro lugar, no versículo 26, Paulo diz, eu corro direto para o alvo com este propósito em cada passo. Paulo está a dizer que um atleta, quando está a correr numa corrida, não se distrai. Diga comigo, não se distrai. Há muita gente distraída com muitas coisas. A gente distrai-se com a pessoa que está ao nosso lado. Distrai-se com o testemunho daquele. Distrai-se com aquilo que o outro traz vestido. Distrai-se com o carro que aquele conduz. Distrai-se com a roupa que aquele traz. Distrai-se com o comportamento menos próprio ou mais próprio daquela pessoa. Distraímos com coisas. Passamos a vida distraídos. E por tudo e por nada nos distraímos daquilo que é o nosso propósito. Deixe-me dizer uma coisa. Eu não me importa o que é que todos vocês façam. Eu vou pôr isto no contexto. Okay? Eu importo-me, sou o vosso pastor. Mas no que toca à minha relação com Deus, nenhum de vocês me vai distrair da minha busca de Deus. Porque no momento em que eu deixar que aquilo que os outros me possam levar a distrair da minha vida, eu permita isso na minha vida, eu vou perder. Eu é que vou perder. Eu vou gastar mais tempo a encontrar a graça que eu preciso para a minha vida. Alguém percebe o que eu estou a dizer? Como cristãos, nós estamos aqui para nos amarmos uns aos outros, encorajarmos, ajudarmos, fortalecermos uns aos outros, mas deixe-me dizer, eu tenho um propósito na minha vida, e o propósito da minha vida é viver na plenitude da graça de Deus e ver o meu coração cada vez mais fortalecido pelo poder e pela graça que Deus disponibiliza para a minha vida. Certo? Paulo, ele dizia, eu corro direto para o alvo com este propósito em cada passo, eu tenho este senso de propósito na minha vida. Noutras passagens, Paulo até usa também o exemplo do boxer, que diz que está a lutar e diz que ele não anda como que a dar chutes no ar, ou chutes não, socos no ar, mas ele sabe muito bem com quem é que ele está a lutar. Paulo era alguém que não se distraía dos seus propósitos e dos seus objetivos. Nós nos distraímos. Circunstâncias da vida nos distraem. Acontece uma situação, nos distraímos. E aquilo que o inimigo das nossas almas mais deseja é que a gente viva distraídos. Estudem a parábola do semeador, da semente. Nós estamos a falar de distrações.
Estamos a falar daquilo que o mundo faz para que nós nos distraiamos e percamos, a noção da presença de Deus e daquilo que é o propósito da nossa vida. Então, se nós vamos viver pela graça, nós precisamos não nos distrair daquilo que queremos alcançar em Deus. O que é que nós queremos alcançar em Deus? O que é que tu precisas nesta manhã? Qual é a tua necessidade? Qual é o teu desejo? Qual é o sonho do teu coração? Qual é a noção que tens dos propósitos de Deus para a tua vida? Estás a buscá-los? Estás a procurar achar graça na presença de Deus para o cumprimento desses propósitos? Ou estamos distraídos com muitas coisas? E um atleta não se distrai, diga comigo, um atleta não se distrai. E termino dizendo isto. Versículo 27. Paulo está a dizer, eu disciplino o meu corpo. Eu treino para fazer o que deve e não aquilo que ele deseja. Paulo está a dizer que um atleta é disciplinado. Diga comigo, é disciplinado. Ou seja, eu determino que eu não vou largar Deus. Aliás, eu determino que não vou largar Deus, ponto final. Mas que não vou parar de buscar até achar a graça que eu preciso para a minha circunstância hoje. Eu vou orar, eu vou me alimentar espiritualmente, eu vou estar em ambientes em que a minha fé é alimentada, é educada. Eu não vou permitir que os problemas da vida e as coisas que estão a acontecer ao meu redor, com pessoas ou sem pessoas, me distraiam daquilo que é a minha meta. A minha meta é achar graça na presença de Deus. Porque Deus diz, corre para o trono da graça de Deus, para receberes a misericórdia e achares essa graça que tu precisas. Corre! Ser usado, vem com determinação, vem com expectativa, vem com entusiasmo e depois de chegares, permanece lá. Permanece lá até veres acontecer. Porquê? Porque muitas vezes já ouvimos uma pregação ou alguma coisa mexe connosco, nós vamos todos entusiasmados e andamos ali durante uma semana a orar e Deus, tu és bacana, tu és o maior, graças a Deus e tal, ao fim de uma semana não aconteceu, vamos embora. E nós não achamos graça. Não achamos a graça que nós precisamos. Sabe porquê? Porque nós não somos pessoas disciplinadas. Para a fotografia. Certo? Porque nós não disciplinamos não somos suficientemente determinados, não somos suficientemente, e no fundo isto tudo se resume a uma coisa, continua a ser a fé. A minha fé não está suficientemente consolidada para eu permanecer até ver a sua graça libertar-se na minha vida. Eu dou graças a Deus porque há momentos em que a graça de Deus manifesta-se imediatamente. E há muitas outras situações que a graça é alguma coisa que nós temos de buscar até encontrar. Diga comigo, buscar até encontrar. Buscai e achareis. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. O que é isso de todo o nosso coração? Tem a ver com o nosso órgão? Não. Tem a ver com tudo, com toda a nossa atenção, com todo o nosso empenho, com toda a nossa fé, com todo o nosso interesse, com toda a nossa determinação e disciplina. E nós vamos encontrar, diga comigo, nós vamos encontrar. Porque Deus quer que nós encontremos. Mas Deus sabe que o processo de fé implica muitas vezes permanecer até acharmos graça.